Olá, queridos, graça e paz, Deus te abençoe. Excelente semana para você. Nós estamos na nona semana dos nossos pequenos grupos, estudando o livro A Busca da Santidade, e hoje nós vamos estudar mais um capítulo, desejoso de que você mergulhe na palavra de Deus, que você cresça, que esses pequenos grupos verdadeiramente esteja sendo bênção na tua vida, no teu desenvolvimento como cristão, no teu amadurecimento, e que a gente possa trilhar toda essa jornada e concluí-la um pouco mais parecido com o Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, que tem como título Mortificando o Pecado. É sobre isso que nós vamos falar hoje, e eu espero que o Espírito Santo nos conduza em todo o tempo, né, quando estivermos ali reunidos com os nossos grupos. Mortificando o Pecado, capítulo 9 do livro A Busca da Santidade. O versículo-chave deste capítulo é Colossenses 3, verso 5, quando o apóstolo Paulo diz assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. O apóstolo Paulo faz uma lista de pecados que tentam nos dominar, e como nós acabamos de ler, ele diz: façam morrer tudo isso que pertence à natureza terrena de vocês. Queridos, a Escritura, toda ela, particularmente o Novo Testamento ainda mais, não deixa qualquer dúvida para mim e para você de que santidade é uma responsabilidade nossa. Não há dúvida nenhuma. Nós estamos há semanas estudando sobre isso, e eu creio que isso já está compreendido por todos, de que a santidade é uma responsabilidade, é um dever meu, seu, de todo cristão. E se de fato nós desejamos buscar uma vida santa, então nós temos que agir decididamente para vivermos essa vida santa. Não podemos viver uma vida teórica, não podemos viver uma santidade hipotética, uma santidade do discurso, mas nós precisamos que isso se concretize na prática, né? Já estamos na nona semana estudando sobre santidade, e o desejo do meu coração e, enfim, de todos nós, os líderes dos pequenos grupos, é que a gente esteja caminhando nessa direção, né? Que o auto-engano não seja mais uma realidade, né, nas nossas vidas, nas nossas orações, nas nossas falas, né, que muitas vezes jogam essa responsabilidade da nossa não santidade no Senhor, né? Então não cabe mais aquele discurso ou aquela oração ou aquela conversa, né? Aí eu tenho orado ao Senhor para que Ele me motive, para que Ele me ajude a parar de pecar, para que Ele me ajude a crescer em santidade, né? Nós temos que deixar essa fala, que de alguma maneira é uma fala de auto-engano, né? E nos apropriarmos definitivamente. Temos uma decisão deliberada, decisão de agirmos. Eu e você, nós temos que assumir nossa responsabilidade nesse processo de santificação que nós temos tanto falado, e com isso abandonarmos essas muletas, essas desculpas, né, que só levam-nos a adiar essa responsabilidade que cabe a cada um de nós. Não dá para nós continuarmos caminhando e continuarmos com as muletas que nós usamos e colocamos no dia a dia, como se, de alguma maneira, nós tivéssemos alguma desculpa plausível para nós não vivermos aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Então, a palavra de hoje, este capítulo, ele fala justamente sobre essa questão de nós assumirmos, de fato, a nossa responsabilidade, né? E esse texto de Colossenses, que é o texto que nós lemos, o primeiro versículo, o verso-chave do capítulo, ele é enfático quando o apóstolo diz: olha, façam morrer.
tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E, queridos, fazer morrer é destruir a força, é destruir a vitalidade, é destruir o funcionamento. Fazer morrer é fazer com que aquilo que tem vida pare de pulsar, é destruir de fato a nossa natureza terrena. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A responsabilidade é minha, é sua. Não cabe mais essa postura de quem espera o Senhor operar em nós alguma coisa, como se Ele não tivesse feito ainda e nós só estamos aguardando Ele fazer. Isso é uma mentira, isso é um auto-engano, e isso nos impede de assumirmos as rédeas da nossa vida, de uma vida de santidade, queridos, né? Quando nós dizemos isso, pelo amor de Deus, nós reafirmamos isso. Sem dúvida, nós só temos condições de subjugar a nossa natureza caída, terrena, através do que Cristo fez na cruz por nós e por meio do seu Espírito Santo. Não há discussão em relação a isso. Nós temos essa clareza, né? O puritano Joe Owen, ele, acerca deste texto que nós lemos, ele escreveu o seguinte certa feita: a mortificação pela própria força, né, pela força própria, conseguida por meios de invenção própria, com o fim de uma justiça própria, é a alma e a substância de toda a falsa religião. Né? Nós concordamos com Joe Owen quando ele afirma sobre isso. Não dá para nós imaginarmos que na força do nosso braço nós vamos viver uma vida separada, uma vida consagrada. Isso não é uma verdade. Mas a partir do momento em que eu sei o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você, a partir do momento que eu sei e compreendo a obra do Espírito Santo habitando, operando em mim, eu tenho condições de viver e eu tenho que decidir agir. Não dá para esperar algo cair do céu ou num culto especial receber uma unção especial para que a gente passe agora a andar então numa outra esfera, numa vida santa de uma hora para outra. Não funciona dessa maneira. Joe Owen vai fazer um complemento ainda, tendo isso em mente, quando ele diz: só o Espírito Santo é suficiente para essa obra. E nós concordamos com ele. Todas as vias e meios sem ele, sem o Espírito Santo, são inúteis. Ele é o grande eficiente. Reconheça isso. O Espírito Santo é o grande eficiente na tua vida, na minha vida. Ele é quem dá vida e força aos nossos esforços. Mas os nossos esforços, eles existem. A nossa decisão de buscar, de se separar, de se santificar, de cada dia mais procurar se desvencilhar de todo o embaraço. Isso exige de mim e de você renúncia, esforço, sacrifício, abnegação, e nós precisamos compreender que isso faz parte do processo. Sem Ele, tudo isso é inútil, mas Ele é eficiente e Ele dá vida a toda a intenção, a todo esforço meu e seu nessa jornada, nessa busca de santidade, né? Embora a nossa vitória contra a carne e o pecado, ela só possa ser vencida pelo Espírito, como nós estamos dizendo, essa responsabilidade é nossa. Portanto, não se ausente da tua responsabilidade. Nós só nos apropriamos dessa vitória, queridos, conquistada por Cristo e aplicada em nós pelo Espírito Santo, quando nós nos sujeitamos a Ele em completa obediência. Portanto, para que a gente viva aquilo que Cristo conquistou na cruz e o Espírito Santo aplicou em nós, é necessário que a gente aprenda a obedecer. A obediência faz parte de uma vida de santidade. E agora as coisas começam a se complementar quando nós falamos também de obediência em todo esse processo. Sem a força do Espírito Santo na minha vida, na tua vida, não existe mortificação. Mortificação é fazer morrer. Mas sem o nosso trabalho, na sua força,
também não haverá mortificação. Veja como as coisas se complementam. Sem Ele, agindo em nós, não há mortificação, não há como fazer a carne morrer. Mas sem o nosso trabalho, na força do Espírito Santo, também não há mortificação. E a pergunta que nos cabe é: como faremos para destruir a força e a vitalidade do pecado que ainda atua em nós? Como? Como nós subjugamos o pecado? Como nós subjugamos e fazemos morrer a nossa natureza pecaminosa, como nós lemos no primeiro verso de Colossenses? Nós precisamos, queridos, estar convictos de que isso é isso que Deus quer de mim e de você. E quando eu estou convicto que Ele quer isso e que Ele me deu, que Ele nos concedeu todas as condições para vivermos uma vida livre das amarras do pecado, isso nos garante vitória. Não se esqueça de que uma das principais atribuições do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Um dos principais atributos deste que é chamado de Espírito Santo é nos convencer do pecado. E ele não nos convence apenas do pecado, mas nos convence também da justiça e do juízo. Portanto, nós precisamos estar convictos de que Deus quer isso para nós. E convictos dessa verdade, dessa realidade, eu desejo viver isso. E eu sei que eu posso viver por tudo aquilo que Cristo conquistou no Calvário por mim e pela obra poderosa do seu Espírito Santo atuando na minha vida e na tua vida. Essa convicção nossa, ela se forma e se desenvolve quando nós nos expomos à palavra de Deus. Queridos, nós precisamos estar expostos diante da palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é a lâmpada para os nossos pés. A palavra é a luz para o nosso caminho. Nossas mentes, elas são mentes acostumadas aos padrões deste mundo. E isso não muda instantaneamente com a nossa conversão. Nós precisamos, de alguma maneira, ser exposto à verdade da Sagrada Escritura. Ela precisa nos descortinar. Ela precisa jogar luz nas áreas mais ocultas e escondidas da nossa alma, da nossa existência. Não fuja, se permita, se sujeite à palavra de Deus, que ela possa jogar luz nessas áreas escondidas da minha vida, da tua vida. Nós precisamos da palavra de Deus, dessa lâmpada para o nosso caminho, dessa luz que dissipa todo tipo de escuridão, queridos. Paulo diz sobre essa realidade em Romanos capítulo 12, um texto extremamente conhecido de todos, quando ele diz: irmãos, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E ele vai dizer algo extraordinário: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz: não se amoldem, não tome a forma do mundo, não entre nessa forma, neste padrão, mas transformem-se pela renovação da mente. Esse é um processo de metanoia. Metanoia é mudança de mente, e é a palavra de Deus que produz em nós essa mudança de mente, quando nós somos expostos à sua luz, e a sua luz, a luz da palavra de Deus, ela entra e ela dissipa todo tipo de trevas na nossa vida. Portanto, se sujeite à palavra, permita que ela vasculhe todos os cantos da tua vida, da tua alma, em nome de Jesus. Amados, essa convicção de que tanto precisamos para viver uma vida santa, uma vida separada do pecado, ela só pode ser obtida através desse lavar regenerador da palavra de Deus. Essa convicção que nós necessitamos, ela nasce, ela surge
da palavra de Deus e do lavar regenerador da palavra, porque ela é a palavra que transforma a nossa cosmovisão, é a palavra de Deus que muda as lentes, que nos faz enxergar o mundo e a vida de uma outra perspectiva. A palavra de Deus que vai provocando essa mudança de mente, esse processo de metanoia, e nós não olhamos mais da mesma maneira. Nós que éramos acostumados a pensar e a seguir um padrão deste mundo, quando a palavra de Deus ela começa a nos lavar pelo seu lavar regenerador, como nós acabamos de ler, ela começa a provocar mudança. E as lentes que nós usávamos para enxergar o mundo, elas são outras. As mudanças começam a acontecer na nossa vida e é isso que a palavra de Deus produz em nós. A convicção, queridos, de que devemos viver uma vida santa, de obediência, ela só é produzida em nós pelo Espírito Santo, por meio da sua poderosa palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. É o Espírito quem nos convence, mas ele nos convence por meio da palavra de Deus. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós bem sabemos, quando nós estamos sendo expostos a pregações, a mensagens, a estudos, nós estamos, de alguma maneira, sendo transformados, nós estamos crescendo em fé. Essa fé que vai provocando essa mudança em nós, e evidentemente quem aplica a palavra de Deus, trazendo sentido a tudo aquilo que nela está relatado, é o Espírito Santo, mas ele faz isso por meio da palavra de Deus. Portanto, ame a palavra, se debruce sobre ela, tenha deleite nela, que ela seja um livro de cabeceira para mim e para você, que a gente tenha necessidade da palavra de Deus como quem precisa do leite materno, como quem precisa do alimento, como quem está sedento, como uma terra seca que está sedenta por água. Que eu e você tenhamos sede da palavra de Deus, fome da palavra de Deus. À medida em que a palavra de Deus é descortinada diante dos nossos olhos, ela começa um processo de transformação poderoso ao nos revelar a vontade, os valores e os princípios imutáveis de Deus. É isso que a palavra de Deus faz. Ela descortina diante de nós e começa esse processo de nos revelar um Deus puro, santo e verdadeiro em todos os seus caminhos, seus valores, seus princípios, sua vontade. Tudo isso nos é, de alguma maneira, descortinado e a palavra de Deus, ela produz isso. E tudo isso nos leva a uma resposta. E esta não é outra, senão a obediência, queridos. Quando nós compreendemos o que Deus quer, seus valores, seus princípios, aquilo que Ele ama, aquilo que Ele odeia, tudo isso vai nos levar para um só lugar. Este lugar é o lugar da obediência. Esse é o meu lugar, esse é o seu lugar. Jesus disse em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, esse é o que me ama. Preste atenção, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece e os guarda, esse é o que me ama. A obediência, queridos, é o caminho para uma vida santa, mas é só na medida em que temos os seus mandamentos que nós podemos obedecer-lhes. Portanto, é pela palavra de Deus que eu sei o certo e o errado. É pelas escrituras sagradas que eu sei o que o Senhor deixou para mim. Eu sei os seus mandamentos. E a única maneira de obedecer a alguma coisa é conhecendo os seus mandamentos, é sabendo o que Deus ama e o que Ele repudia, é sabendo aquilo que Ele odeia e aquilo que Ele ama com toda a sua força, para que eu ame o que Deus ama e rejeite, repudie tudo aquilo que Ele também repudia. O rei Davi, muito ciente dessa realidade, conhecedor das Sagradas Escrituras, no Salmo 119, versículo 11, ele diz:
eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O lugar da palavra é aqui, mas ela só vai estar aqui quando ela passar aqui. Quando nós nos debruçarmos sobre ela, quando nós aprendemos a amar a palavra, quando nós permitimos que ela descortine diante de nós a vontade, os valores, os princípios, quem Deus é. E aí sim, ela vai ter lugar no nosso coração. Nós vamos falar como Davi: eu escondi a tua palavra no meu coração para te obedecer, para não pecar contra ti. Queridos, as Escrituras, elas nos apresentam a vontade do Senhor para a grande maioria dos temas da vida. Você sabe disso. Nós temos o decálogo, nós temos as leis, o mitzvot, os mais de 600 mandamentos, nós temos instrução de todos os lados, mas é claro que nós não temos, né, nas Escrituras uma lista exaustiva, né, de tudo que nós podemos ou não podemos fazer. Mas o autor, Jerry Bridges, nesse capítulo, ele apresenta uma fórmula muito interessante, que são 4 perguntas essenciais, né, para mim e para você. E essas perguntas, elas estão baseadas na primeira carta aos Coríntios. E eu quero justamente passar por essas perguntas, ele chama de uma fórmula, para que a gente saiba o que devemos ou não fazer em relação a temas que não estão diretamente explícitos na Escritura. Então, as 4 perguntas estão na primeira carta aos Coríntios. E em 1 Coríntios 6, na parte A do verso 12, o apóstolo Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A primeira pergunta que ele formula, né, aqui e nos coloca é nós perguntarmos: isso que eu vou fazer é benéfico? Isso é benéfico no aspecto físico, espiritual, emocional? Essa decisão, esse comportamento, o que eu estou a fazer, eu preciso submeter isso a esta fórmula e perguntar: isso é benéfico? Isso trará benefícios para o meu físico, para o meu espírito, para o meu emocional? Essa é a primeira pergunta que ele coloca para a gente. Mas há ainda um segundo ponto, uma segunda pergunta, e ela está baseada na parte B do versículo 12, quando o apóstolo diz: tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. E a segunda pergunta é justamente essa: será que isso vai me dominar? Será que o que eu estou para fazer vai dominar a minha vida? Será que este comportamento, este ato, essa escolha, ela vai controlar a minha vida, quando na verdade eu preciso ser controlado somente pelo Espírito Santo de Deus? Eu preciso ser controlado pela palavra de Deus, que revela a vontade, o caráter, os valores, o princípio de Deus. Portanto, essa pergunta é fundamental. Lembrando, a primeira pergunta: o que eu estou a fazer é benéfico em todos os aspectos? O que eu estou a fazer, a escolha que eu estou a tomar, não está detalhado na Bíblia, mas será que isso vai me dominar? É uma segunda pergunta dessa fórmula de 4 questões. Mas ainda há uma terceira, e essa está pautada em 1 Coríntios 8, versículo 13, quando a Bíblia diz: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. E a pergunta de número 3, que o autor coloca para a gente: será que isso vai ferir, e eu acrescento, ou ser pedra de tropeço para os outros? Será que o que eu estou para fazer, minha escolha, minha decisão, meu comportamento, minha postura, será que isso vai ferir alguém? A minha postura, o meu comportamento vai ser um escândalo para alguém, uma pedra de tropeço para alguém? Se for, eu já sei, eu não devo fazer. São perguntas, parecem simples, mas que nos ajudam profundamente a nós verdadeiramente analisarmos tudo o que nós fazemos à luz da palavra de Deus. E ainda a quarta e última pergunta, essa baseada em 1 Coríntios 10, versículo 31,
quando o apóstolo Paulo diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E a quarta e última pergunta dessa fórmula é: será que isso vai glorificar a Deus? Queridos, quando nós, de fato, sobre questões, escolhas, casamento, namoro, compra de alguma coisa, uma sociedade, enfim, tantas e tantas coisas que a Bíblia não é exaustiva de dar detalhes sobre todas as coisas, principalmente do mundo moderno. Se nós passarmos pelo crivo dessa fórmula, dessas perguntas, todas elas, nós certamente vamos agir em conformidade com aquilo que Deus espera que a gente age. Ou seja, nós vamos agir em obediência. E esse é o que Deus mais quer para nós, porque não há santidade sem uma vida de obediência. Uma verdadeira busca por santidade deve nos levar a fazer a seguinte pergunta: será que eu estou disposto a desenvolver convicções a partir das Escrituras e a viver de acordo com essas convicções? Será que eu estou disposto? Porque mesmo aquilo que a Bíblia não entra em detalhe, ela me dá base, como nós lemos em 4 versículos, para tomar as decisões conforme o querer de Deus. E a pergunta é essa: será que nós estamos dispostos a ter convicções que brotam, que nascem das Escrituras, e ao termos essas convicções, vivermos por elas, vivermos convictos daquilo que nós cremos, daquilo que nós anunciamos? É sobre isso que nós estamos falando, queridos. Nós não avançaremos na vida de santidade enquanto não estivermos dispostos a renunciar tudo que nos mantém afastado da santidade. Não vamos avançar. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos renunciar tudo aquilo, todo embaraço que nos rodeia, tudo que nos mantém afastado daquele que é santo, santo, santo. Nós precisamos abandonar de uma vez por todas essa síndrome, do só mais uma vez. É uma síndrome. É uma síndrome que nos impede de darmos o segundo passo. É uma síndrome que muitas vezes nos trava e não nos faz avançar. Nós ficamos sempre ali, só mais uma vez, só mais uma vez. E quando eu digo só isso, eu ponho uma lista para nós pensarmos: só mais uma mentira. E não saímos da mentira, só mais uma olhada, e nessa nós estamos sempre pecando com o nosso olhar, desejando aquilo que não é nosso, tendo um olhar impuro muitas vezes, como lascivo, como não cabe àquele que nasceu de novo. Só mais um encontro. E aí você vai, quando você vai ver, você já caiu, Você já traiu a esposa, traiu o esposo, enfim, por conta disso, de encontros, que começa muito informal, uma amizade, uma conversa, só mais uma mensagem, só mais uma conversa, só mais um papo, só mais uma traição, só mais uma ficada. Só mais um vídeo pornográfico e você se vê ali preso na pornografia, e é só mais um, e você nunca decide romper, só mais uma série, só mais uma, e quando você vai ver, passou o teu sábado, passou o teu domingo, passou tudo, e você diz: eu não tenho tempo para nada, mas você está sempre ali, só mais uma, só vou ver mais essa, só vou ver mais essa série, só ver mais esse filme, esse vídeo. Talvez você possa falar: só mais um domingo, só mais um domingo que eu vou ficar em casa, descansando, estou cansado, semana dura, tenho trabalhado tanto, uma pressão enorme, só mais um domingo, é só mais um domingo. E quando você vai ver, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você não tem nem vontade mais de ir para a casa do Pai. É só mais um. Este é o grande problema do só mais um. Isso nada mais é, queridos, do que nós adiarmos o dia do nosso compromisso, o momento em que nós vamos dizer basta para o pecado. Não se engane, o só mais um é só um adiamento, nós só estamos protelando, nós só estamos empurrando para frente o dia em que nós precisamos nos posicionar e dizer ao pecado: chega, chega.
nessa área da minha vida você não toca mais. A vontade de Deus, queridos, é que vivamos uma vida santa, sem pecado. Essa é a vontade de Deus. É o que Ele quer para mim e para você. O desejo de Deus é que nós vivamos uma vida santa, sem pecado. 1 João 2, versículo 1, o apóstolo João diz: filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O desejo de Deus é que a gente viva uma vida sem pecado. É possível isso? É possível. Dizer que nós não vamos pecar nunca mais, não, isso não é nem bíblico. Mas é possível nós dizermos basta para o pecado nessa área da minha vida. Chega de pular a cerca. Chega de mais um vídeo pornográfico. Chega de só mais um domingo. Chega, é hora de dizermos basta, basta. Assumirmos nosso compromisso sem desculpas no meio do caminho. Nosso alvo de vida deve ser não pecar. Este deve ser o nosso alvo. Você pode imaginar um soldado, querido, indo para a guerra com a ideia de não ser muito ferido. Você pode imaginar a loucura que é isso. Alguém que está indo para o campo de batalha e a mente dele, suas ideias, suas emoções, tem uma questão ali. Eu espero não ser muito ferido. Eu espero ser ferido, mas não muito ferido. Isso é um completo absurdo. O alvo de um soldado, um alvo de um policial, o alvo de alguém que está combatendo a criminalidade é não ser ferido de forma alguma. Não existe essa ideia de ser pouco ferido, de não ser muito ferido. Isso não existe. Da mesma maneira, nós devemos lidar com o pecado. Nós não podemos aceitar um pouco de pecado, um pouquinho de pecado, não tem problema. Nós precisamos verdadeiramente desejar e buscar não termos nada de pecado, porque é isso que Deus deseja para nós, que nós não pequemos. E é possível que a gente decida, escolha, se posicione, permita que a palavra de Deus descortine diante de nós tudo o que ela precisa descortinar, projete luz nas áreas escondidas e ocultas da nossa vida, faça o lavar regenerador que só ela pode fazer em nós. Isso é possível, queridos. Seja como Jonathan Edwards, este homem brilhante que revolucionou, um grande pregador, revolucionou sua nação, os Estados Unidos da América. Ele era tão resoluto que ele escreveu, chamada das suas resoluções, foram 70 resoluções, para lembrar ele todos os dias daquilo que era fundamental para a sua existência, para a sua vida com Deus. E a resolução de número 56 é uma das 70. Ela diz assim, o que Jonathan Edwards escreve: eu decido, eu resolvi nunca desistir de vencer por completo qualquer de minhas veleidades, desejos, vontades fúteis, minhas vontades corruptas, que ainda possam existir, nem nunca tornar-me permissivo em relação ao mínimo das suas aparências e sinais, nem tampouco me desmotivar em nada, caso ache um caminho estreito, um atalho de falta de sucesso nessa luta. O que Jonathan Edwards está dizendo é: eu decido vencer por completo todos os obstáculos, todas as vontades fúteis, os desejos corruptos que possa existir. Eu decido não me tornar-me permissivo em relação ao mínimo das suas aparências. Eu não vou flertar com nada disso. Eu decido não me desmotivar em nada, caso eu ache ainda um atalho, um caminho estreito de falta de sucesso nessa luta. Eu decido obedecer. Nós só vamos viver uma vida santa quando nós decidimos obedecer. Não se esqueça do que a palavra de Deus diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus espera de nós obediência.
e a obediência nos levará a vivermos uma vida em conformidade com a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que este capítulo tenha feito um impacto na tua vida, que você verdadeiramente esteja lutando, fazendo morrer tudo que pertence à tua natureza terrena, em nome de Jesus Cristo. E no poder da obra de Cristo, através do seu Santo Espírito, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe, desejo a você uma semana maravilhosa de paz, de entendimento, de crescimento. E na quinta-feira, um excelente pequeno grupo para você, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe-nos e que a tua mão de poder esteja sobre nós, em nome de Jesus. Que todos tenham um excelente PG. No nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.